Atributos do poder de polícia. São 4 os atributos que nós temos que prestar atenção para fazer uma boa prova. O primeiro é a coercibilidade. O segundo é a discricionariedade. O terceiro é a autoexecutoriedade. E o quarto é a imperatividade. A coercibilidade é o uso da força. O poder de polícia é coercitivo porque ele tem como objetivo manter a ordem pública e também a segurança de todos, né? Então, pode ser necessário o uso de força em algumas situações específicas. 2 exemplos em que o poder de polícia pode ser exercido de forma coercitiva é, por exemplo, no caso de manifestações violentas, o poder de polícia pode agir para coibir ações violentas e também a recusa a acatar ordens de um agente público, por exemplo. Nesse caso, pode ser também necessário usar a força para coagir e fazer a pessoa respeitar a lei. A discricionariedade tem a ver com poder de escolha. O poder de polícia permite que o agente público escolha qual é a medida mais adequada, né, para garantir a proteção da sociedade. E isso, claro, dentro dos limites legais. Exemplo, contenção de doença. Vamos supor que aconteceu uma doença. Na verdade, aconteceu, né? O coronavírus. A administração pública ela tem poder de escolha para decidir qual é a melhor ação para conter essa doença. Então, a discricionariedade ela é uma margem que a administração pública tem para tomar decisão. Outro exemplo seria a aplicação de penalidade a motorista infrator. Então, por exemplo, uma autoridade de trânsito, no exercício do poder de polícia, pode decidir qual medida é a mais adequada para ser aplicada ao motorista infrator, como, por exemplo, uma multa ou uma suspensão da habilitação. Isso considerando as circunstâncias da infração. Já a autoexecutoriedade diz respeito ao atributo do poder de polícia de agir sem necessidade de permissão judicial. Então, o poder de polícia pode ser exercido sem a necessidade de uma ordem judicial prévia, né? Permitindo que o agente público adote as medidas necessárias para a proteção da sociedade. Então, 2 exemplos que o poder de polícia pode ser exercido são os seguintes. Flagrante. Em caso de flagrante delito, né, a polícia ela pode deter o infrator e adotar as medidas necessárias para evitar que ele fuja, que ele cause novos danos, sem a necessidade de uma ordem judicial prévia. Um outro exemplo seria a interdição de um estabelecimento comercial. Vou colocar aqui interdição. Se um estabelecimento comercial não estiver cumprindo as normas de segurança, como, por exemplo, não tem extintor, não tem saída de emergência, ou a saída de emergência está bloqueada e tal, o órgão responsável pelo poder de polícia pode determinar o fechamento do local sem necessidade de decisão judicial. Essa é a autoexecutoriedade. E por último, nós temos a imperatividade, que é a capacidade de impor uma obrigação. Diga-se de passagem, é algo até natural do ato administrativo. Na verdade, como eu falei, a imperatividade acaba impondo uma obrigação e é natural do ato administrativo. Ele já está presente lá. O mais correto seria dizer que aqui eu não teria uma imperatividade, mas sim uma exigibilidade. Então, o que é a exigibilidade? É quando o poder de polícia ele pode ser imposto de forma obrigatória. E quando você descumpre, né, essas normas, essas obrigações, o poder de polícia pode gerar sanções, punições. Aí, como exemplo disso aqui, a gente tem, por exemplo, as multas, as apreensões. Então, esses são os 4 atributos do poder de polícia, sendo que os mais comuns são coercibilidade, discricionariedade e autoexecutoriedade. Exercícios e textos complementares você encontra no link da descrição ou primeiro comentário.